insano dos crentes. Dizer que os ateus, eles vão passar o resto da vida sem acreditar nessas fantasias religiosas em Deus, e ele vai pro inferno, entendeu? Ele vai pro inferno, porque ele não acredita. E ele não faz isso, ele não faz isso, ele não faz isso, não faz isso, mas ele tem que ir pro inferno. Mas enquanto os crentes que acreditam em um Deus, acima de tudo, né, na religião, eles acreditam em Deus, mas faz essas coisas que eu coloquei aqui, né, vocês viram, que eu não posso falar o nome, né, senão o YouTube caga na minha cabeça, né. Então, eles vão pro céu, porque eles acreditam em Deus, ele vai passar o resto da vida todinha acreditando em Deus e fazendo essas coisas que eu mostro aqui, ó, tá vendo? Aí eles vão pro céu, porque eles vão se arrepender dos seus pecados e vai pro céu, morar no céu com os anjos, entendeu? Para toda a eternidade. Esse é um pensamento muito insano, né? Muito insano dos crentes, dos religiosos. Então, você percebe que há os países mais ateus, como Holanda e outros países, o que tem a ver? Tem tudo a ver, porque o país Brasil é um país muito religioso, 95% a 75%, 80%, né, de crentes, né, religiosos. E é um país muito religioso que tem toda essa violência toda, né, de um querer tirar a vida do outro. Enquanto o país religioso é um grande perigo, né? Um país religioso é muito perigoso. Depois eu vou trazer um vídeo aqui falando aqui sobre isso, por conta que é um perigo muito grande, né? Eu acho que eu até já falei sobre isso aqui no canal, um vídeo falando disso, né? Mas é um grande perigo, porque você vive em um país, né, como o Brasil, religioso, que todo mundo acredita em Deus acima de tudo, faz as coisas erradas, se arrepende diante de um Deus que tem o seu perdão. Aí você não pode andar na rua, entendeu? Eu falo de mim mesmo. Eu não consigo andar na rua. Eu ando com medo na rua. Só você ter noção. Eu ando com medo na rua. Ou de ser assaltada, ou de ser sequestrada. Porque eu sei que eu não tenho nenhum Deus para me proteger, entendeu? Eu não tenho polícia. Como pode, né? Um país tão religioso, tanto amor no coração, tanto Deus no coração, tanto de pregar Jesus, tem que amar o próximo, tem que dar a outra face, né? E você andar na rua com medo de ser assaltado, medo de ser sequestrado, entendeu? Então eu ando assim, com medo, num país tão religioso assim. Porque eu sei que esse povo que é religioso, crente, que acredita nessas fantasias, ela não gira muito bem na cabeça, né? Não vou generalizar que são todas pessoas, mas a maioria delas estão com doenças mentais na cabeça, que não dá pra confiar, entendeu? Acima de tudo, mas você pensa assim, mas o religioso, ele sai na rua, faz tudo o que ele quer, e ele pensa, não, eu tenho um Deus pra me proteger, não vai acontecer isso. Não, todo mundo acredita em Deus, né? Então não é possível isso acontecer comigo, mas é o que mais acontece. E o país Brasil é um país, comparado com outros países também muito religiosos, acontece muito essa violência. De que você vê, né? Abuso, sequestro, essas coisas que você vê no dia de hoje, né? E os países mais ateus, dando mais exemplo do que os países mais religiosos, né? Como um país ateu, como Holanda, um país que você pode andar tranquilamente na rua, que você não vai ser sequestrado, você não vai ser roubado, entendeu? Não vai ter números de homicídio, né, que você vê como aqui no Brasil. E é admirado, né? Pra você ver um pensamento insano que os religiosos têm na cabeça, né?
Agora eu vou reagir junto com vocês o vídeo de um pastor. Ele falando sobre você fazer uma pergunta para um ateu. E eu vou reagir o que ele falou sobre a Bíblia, tá bom? Vou deixar aqui junto com vocês para você reagir. E deixa a opinião de vocês aqui nos comentários também, que eu quero ler os comentários de vocês, tá bom? Se inscreva aqui no canal. E é isso, gente. Bora. Mas eu não pressuponho a existência do Deus, porque Deus é mais complexo, né, e, portanto, é menos parcimonioso do que uma explicação mais simples, que seria uma explicação calcada na realidade. E a gente tinha várias e várias explicações que a gente não sabia dar no passado e que hoje a gente consegue explicar de uma maneira material, que antes você atribuía a uma ação divina direta, né, obviamente que vocês acreditam. Uma boa pergunta para você fazer para o seu professor cético. Professor, se a Bíblia é um livro tão idiota, tão tolo como o senhor está apresentando, que ele apresenta para você o seguinte: olha, os cristãos são tão idiotas, na sua igreja eles nunca te mostraram que tem uma contradição de Gênesis capítulo 1 para capítulo 2? Eles nunca te disseram na sua igreja que o Ur dos Caldeus é um termo errado, porque não existia Ur dos Caldeus na época de Abraão? Ele vai vomitando tudo aquilo em você, nunca me contaram isso na igreja, realmente a Bíblia está errada. Faça uma pergunta de volta, professor, se esse livro é tão idiota, tão estúpido, ele não ameaça ninguém, por que vocês querem tanto combatê-lo? Isso é a pergunta que você tem, que eles, né, ele quer que você faça a pergunta para um ateu. E respondendo, por que persegue tanto a Bíblia? Não, a gente não persegue, todo mundo é perseguido. Toda religião é perseguida, né? Não é só apenas os ateus, quer dizer, os crentes, né? Então, como é que vocês mesmos, entre vocês mesmos, né? Vivem uma guerra entre vocês mesmos, né? De vocês brigar com vocês mesmos, né? Protestante teve uma guerra junto com os católicos. A Bíblia, ela não persegue ninguém. Que eu saiba, toda religião persegue outra pessoa que não é da outra religião dela. Isso é tratado como normal, né? Mas não deveria ser assim, né? Porque as religiões só traz briga mesmo, só traz separação. Aí esse pastor fala que deve fazer uma pergunta pro ateu, perguntando por que a Bíblia não é um livro que não persegue ninguém. Persegue sim, porque tem um versículo na Bíblia dizendo que se você for de uma religião, de outra religião, se você é crente, Por que ele foi tão... se você é de uma religião e alguém lhe chamar para você ir para outra religião, você deve tirar a vida dessa pessoa. Então, um livro que ensina os crentes religiosos a fazer isso, o que você me explica se esse livro não persegue as pessoas? Porque você só deve ali ser daquela religião, e se alguém chamar você para outra religião, você deve tirar a vida dela. Esse livro não persegue ninguém de outra religião, nem outro tipo de pessoa, né? Um livro que apoia a Bíblia Sagrada, né? Um livro que apoia um Deus que manda lá em Levíticos, lá em Êxodo, lá em Apocalipse, né? Um livro no Velho Testamento ensina um Deus mandando entrar na terra de outros povos para tirar a vida de crianças, mulheres grávidas, né? E isso não é um livro que persegue as pessoas. Um livro que ensina coisa ruim, né? Esse livro não é que eles não perseguem ninguém, né? Tipo, se tu não for da tua religião, se não for da minha religião, eu devo entrar na tua terra, fazer isso. Como o Deus da Bíblia, esse Deus da Bíblia está pedindo. Aí, isso não é perseguir, né? Vocês mesmos gostam de discriminar
e gosta de ter preconceito contra as pessoas de outras religiões. E o seu livro está dizendo que o seu livro, você diz que o seu livro, você lê seu livro, diz que ele não persegue as pessoas, mas você se persegue. Aliás, todo mundo é perseguido, né? Toda religião é perseguido, não é só vocês que são perseguidos. Os ateus são perseguidos, todo mundo são perseguidos, não é só vocês. Então, vamos continuar. Perseguido ao longo da história. Por que ele foi tão perseguido? Alguma coisa tinha nele que ameaçava as pessoas. E ao mesmo tempo que ele foi tão odiado, tão perseguido... Claro, um livro que ameaça as pessoas, Bíblia Sagrada. Se você não adorar um Deus sem ser esse Deus, sem ser outro além dele, né? Você é visto, né? Você tem que... É ensinado que você só adorar só apenas um Deus, né? Você só olhar só para um Deus. E não deve olhar para outro Deus. E um livro que manda as pessoas pro inferno se você não seguir a religião dele. Isso não é perseguir, não é colocar medo, não é traumatizar as pessoas. Isso não é perseguir a mente das pessoas, a vida das pessoas. Claro que é, né? Por que ele foi tão amado? Porque ninguém nunca morreu pelas grandes obras de Aristóteles. Nunca vi um mártir que for falar eu morro, mas eu não nego Aristóteles. Mas eu vi muitos livros. O que mais teve foi guerra entre vocês mesmos, né? Entre protestantes, guerra de 30 anos, né? E você já sabe toda a violência que teve, que não era para ter, né? Porque eles têm muito amor no coração e com Jesus no coração não era para ter essa violência toda, né, gente? Então, eles mesmos provam que o que eles seguem, o que eles acreditam não funciona para nada, né? Então, é isso, gente. Eu vim reagir esse vídeo aqui junto com vocês. Deixa a opinião de vocês nos comentários.